Estamos de volta com o Plugin, um bate-papo aqui com o Fábio da Seven Comunicação de Blumenau. Fábio, como é que você considera a Seven hoje no mercado? Ela é uma agência de grande, médio ou de pequeno porte? Bom, depende com quem a gente está comparando, né? Se a gente for analisar a nível nacional, obviamente ela é uma agência pequena, mas dentro do estado de Santa Catarina dá para dizer que ela é de pequeno a médio porte, né? Mas tem muito a crescer, uma agência que na sua segunda fase de gestão ela teve um crescimento bastante expressivo, né? Eu digo que nesses 9 anos da segunda fase de gestão ela pode ser considerada como um case de empreendedorismo, a gente já foi reconhecido inclusive por isso, né? Mas ela, perante o mercado catarinense, eu acredito que ela ainda é de médio porte. Mas estamos buscando, aliás, se for falar, todo o mercado catarinense ele pode ser considerado como médio porte. A gente não tem assim grandes agências com grandes contas, até porque o investimento publicitário em Santa Catarina, de anunciantes de Santa Catarina, não que só veicula aqui, mas que veiculam até fora do estado, comparado aos grandes anunciantes nacionais é bastante pequeno. Consequentemente, as agências têm um porte correspondente, né? Até puxando um gancho na questão de investimento de propaganda, tu acreditas que o mercado de Santa Catarina ainda tem certo receio ou um certo medo por estar investindo em propaganda? Eu acredito que a mentalidade das empresas elas mudaram, né? Até com os problemas que a gente já vem falando há algum tempo. Não é aqui que a gente vai ficar discutindo isso, mas o fato da globalização, da grande e acirrada concorrência no mercado, enfim, a disputa na gôndola por um determinado produto, né? Fez com que muitas empresas entendessem que o investimento em comunicação, seja ela qual for dentro do mix, é importante, né? E se faz entender que o investimento é necessário. Claro que ainda existem algumas empresas de porte menor que não têm a cultura de agência, sentem um afastamento, digamos assim, com relação a se tornar um anunciante. Leva engano, porque existem investimentos para qualquer tipo de porte de empresa, né? E às vezes o investimento na mídia pode assustar, mas eu sempre digo o seguinte, que investir em propaganda ela é caro realmente quando não dá resultado. Os nossos clientes não acham isso, porque todos os investimentos que eles fazem conosco realmente estão surtindo efeito, né? E, Fábio, falando então dos anunciantes de vocês, quem são os anunciantes que contemplam essa carteira de clientes? Nós temos a FURB, como eu já falei, né, desde 2007. Nós temos uma parte da Prefeitura de Blumenau no que se diz respeito à água, né, ou seja, o SAMAI, toda a parte do SAMAI de abastecimento de água e o que é responsável por ele, que é a reciclagem de lixo, a gente faz toda a divulgação. Nós temos também o Galegão Supermercados dentro do setor de varejo. Nós temos a Senior Sistemas, no que se refere a ações de endomarketing, trade marketing. A Seven é responsável já faz um ano, né, de toda essa comunicação. Nós temos também a Unimed Blumenau, cliente que é uma visibilidade bastante grande em toda a região. Nós temos a RVB Malhas em Brusque, uma das maiores indústrias têxteis e tecelagem desse país. É um cliente um anunciante que não aparece tanto para os consumidores no dia a dia, porque é um cliente total B2B, né? Mas é um cliente de grande expressão e está presente em grandes marcas do mundo da moda, né? E é um grande cliente, um grande anunciante na Seven. Esses são os que eu lembro, assim, a Churrascaria Taliba também é um cliente que está conosco há muitos anos. O Rock Bola Bar também é um cliente nosso, está desde o início, desde o surgimento, desde a concepção da ideia, o dono já veio nos procurar. Inclusive é um cliente que é um case no sentido de todo o surgimento da marca, do negócio, foi feito tudo através de pesquisa. É um cliente pequeno, aí é um exemplo, um cliente pequeno perante a muitos anunciantes aqui locais, mas que tem uma cultura, uma mentalidade competitiva. Então antes de ele colocar o negócio, abrir o negócio, ele fez pesquisa, fez toda uma análise do que o consumidor em Blumenau sabe, percebe ou precisa com relação a entretenimento. Então foi tudo muito bem planejado. Então isso é uma prova de que pequenos anunciantes que têm essa mentalidade dão certo. Dão certo, né? E dá para perceber que é uma gama bem variada de segmentos, bem observada, alimentício, diversão,
malha, atacado, tem bastante... A Sebem, ela nunca, exatamente, a Sebem ela nunca foi posicionada no mercado como uma agência focada em moda, ou focada no varejo, ou focado na área de TI. Na verdade, a gente sempre, dentro do nosso mapa de prospecção de novos negócios, a gente sempre foi atrás de clientes por segmento, né? E isso, na minha visão, eu acho um diferencial, porque a agência não fica rotulada, né, como uma agência especializada num tipo de negócio. Segundo, não tem conflitos, a gente evita conflitos com clientes do mesmo segmento, né, muitas vezes concorrentes. Tem agências que trabalham dessa forma, que tem um foco só de atuação. Respeito, eu acho interessante também, né, porque acaba, em algumas coisas, principalmente na gestão dela, tem certas vantagens, mas a gente sempre buscou ser bastante diversificado. Isso faz parte da cultura da agência. E como é que é essa relação entre a agência, anunciante, o cliente? Como é que é? Olha, tem que ser as melhores possíveis, né? Senão se o cliente não tem a confiança do nosso trabalho, não tem uma empatia, realmente é uma coisa que não vai para frente. Que é necessário para... Com certeza. É uma coisa que a gente fala muito, né? Investe em treinamentos, conversa muito, temos reuniões semanais com os atendimentos, com boa parte da equipe, justamente para sempre melhorar, estreitar e entender o que o cliente está solicitando. E um dos diferenciais da agência é justamente isso, esse envolvimento com o negócio do cliente. Todos os atendimentos têm esse perfil de ter uma veia um pouco mais para o business mesmo, para não ser um simples leva e traz ou um entregador de layout. Na verdade, a gente sempre buscou, e esse é um diferencial, é uma exigência, vamos dizer assim, para quem quer ser atendimento na Sebem, é justamente ter um pouquinho dessa veia de conhecimento de negócio. Porque nada pior para um cliente é que ele quer explicar alguma coisa no resultado que ele quer obter com aquela campanha, com aquela ação, e o atendimento não tem esse conhecimento. Então, todo cliente, quando entra na agência, também é passado por um processo de imersão. O que é esse processo de imersão? Nossa equipe, né, dividida em grupos e tal, passa alguns dias, ou um dia, ou um turno, dependendo do caso do cliente, dentro da empresa dele. Aí passa por todos os processos, conhece o processo de venda, conhece o produto, o serviço, onde é aplicado, tem conhecimento, vai até onde o cliente do nosso cliente também está usando o produto dele ou o serviço dele, para realmente ter esse DNA já desde o princípio. Porque não tem como fazer comunicação sem o envolvimento com o negócio. Né? Fica muito no ar, fica uma coisa sem muito nexo, sem muito envolvimento. Tanto é que muitas ideias, muitas ações são sugeridas justamente por isso, por ter esse entendimento mais preciso do que o negócio do cliente e quais são os objetivos dele. Claro que nem todos os clientes dão uma abertura tão grande com relação a isso, mas eu digo para você que 95% dos nossos clientes nos envolvem, inclusive, em planejamento estratégico da empresa. E isso é todo um diferencial. Né? E no portfólio criativo aí, das peças, o que a gente pode encontrar mais no portfólio de vocês? Peças em mídia áudio e vídeo, eletrônicas, né, internet, mais impresso, mídia exterior? Olha, vocês também fazem, na verdade, um mix de tudo. Tanto é que a gente tem como complemento de marca a comunicação total, né? Na verdade, a gente trabalha com todos os meios necessários. É muito difícil